como eu confio no teu amor. Pai, como eu confio no teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, meu Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Meu Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Abre porta, eu seria louco em duvidar. Esse Deus que não falhou nem falhará. Quando não. Muito bem, pessoal, que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui com mais uma live para trazer aí até o Senhor, a Senhora, uma palavra de fé. Daqui a pouco nós vamos realizar uma oração em favor da sua vida, em favor da sua casa, em favor da sua família. Que Deus abençoe todas as pessoas que estão entrando aí com a gente. Bastante frio aqui em Pelotas, eu nem sei quantos graus está fazendo, mas está bastante frio na cidade de Pelotas. Deixa eu ver quantos graus está fazendo, hein? Acho que dá para ver aqui, ó. Bastante frio. Quem gosta de um friozinho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui se vai aparecer aqui.
tempo, a gente saber como é que tá. Tá marcando 10 graus, não tá tão sensação 8, não tá tão frio não. Muito bem, bom, nós estamos ao vivo aqui direto da igreja, e hoje, pessoal, nós vamos trazer uma palavra de fé ao seu coração. Ontem, nós falamos algo muito interessante, e o assunto foi que a pessoa, ela tem que aprender a perder sem se perder. Porque a vida, ela não é só de ganhos. Nós sabemos que na caminhada da vida, muitas das vezes, nós deixamos coisas e pessoas. Tem gente que já perdeu familiares, perdeu oportunidades, perdeu bens materiais, perdeu dinheiro. Infelizmente, nós não temos o controle da vida. E eu falava ontem aqui na igreja que o ser humano, ele está preparado, ele está pronto para ganhar. Ele está pronto para ganhar. Quando o Pix entra na conta, quando o dinheiro está chegando, quando ela ganha oportunidade, quando ela é reconhecida, então, glória a Deus, a pessoa fica feliz. Só que a conversão não é uma apólice de seguro contra os problemas. Nós sabemos que existem as adversidades, existem as lutas, existem os problemas, e é justamente nesse momento que nós temos que mostrar a qualidade da nossa fé. É sobre isso que eu quero falar. Vou falar sobre João Batista. Deixa eu ver quem está chegando com a gente aqui. A dona Eliana Marques colocou boa noite. Boa noite, dona Eliana. Deus abençoe a senhora. A paz do Senhor Jesus. Quem mais está com a gente? A dona Patrícia. Boa noite, dona Patrícia. Eu espero que o áudio esteja chegando aí com qualidade até todos vocês que estão acompanhando. Inclusive, a gente sempre... Esses dias eu entreguei uma promessa, e eu quero hoje entregar também uma promessa aqui, enquanto a gente não entra na mensagem. Eu quero ler aqui uma promessa para a dona Eliane e para a dona Patrícia, que participaram aqui no chat. Se você deseja receber uma promessa, antes da gente entrar aqui na palavra, escreva aí nos comentários: eu quero receber uma promessa. Eu vou ler aqui uma promessa para a dona Eliana. Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz assim, olha só: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Essa foi a promessa que chega para a senhora aí, para a dona Eliana. Deus abençoe, muito obrigado aí pela sua participação, tá certo? E outra promessa também para a dona Patrícia, Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A dona Margarete colocou: eu quero uma promessa. Então vou ler para a senhora, tá? Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu... Olha que promessa forte. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41, 10. Pessoal, se o Senhor, a senhora não segue aqui a nossa página, é muito importante você... Deve ter algum lugar aí que você coloca para seguir e acompanhar sempre aqui o nosso trabalho. Algumas pessoas estão mandando a solicitação de amizade, só que como a gente já chegou aos 5.000 amigos, não tem mais. Agora é só seguindo aqui a nossa página e acompanhando sempre aí o nosso trabalho. A dona Luciana, eu vou ler para a senhora aqui uma promessa também, tá certo, dona Luciana? Boa noite para a senhora, Deus abençoe. Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor
renovarão as forças, subirão com asas como águia. Glória a Deus. Bom, tá aí a promessa. Eu peço que você curte aí, compartilha, envia nos grupos, manda aí para o máximo de pessoas, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas com a palavra de Deus. Agora são, deixa eu ver a hora aqui, 21 horas e 40 minutos. Nós vamos até às 10 horas com a mensagem aqui, com essa live, e eu tenho a certeza que Deus ele vai abençoar todos que participarem com a gente. Bom, eu falei sobre 3 textos com as pessoas. O primeiro texto que eu li foi justamente Mateus, a partir do capítulo 3, no versículo 1. Eu não vou ler todo o texto, eu só vou comentar. O tema da mensagem é perder sem se perder. A dona Patrícia colocou: pastor, minha filha Jennifer quer uma promessa. Então eu vou ler para ela aqui, ó. Vou entregar para ela aqui uma promessa agora, da parte de Deus, que diz assim, ó, Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos, capítulo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então tá aí a promessa para Jennifer. Deus abençoe Jennifer, fica com a gente, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar aqui a oração, tá certo? E eu tenho a certeza que todos que participarem com a gente aqui da oração serão abençoados. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 1, nós temos um texto interessante, pessoal, porque esse texto ele fala sobre João Batista. João Batista, ele foi um homem que, no ventre de sua mãe, ele foi cheio do Espírito Santo. Na barriga da sua mãe, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele era um profeta que falava muito sobre o que Isaías escreveu. Ele anunciava Jesus Cristo. Ele foi quem disse: eis aí o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Então João Batista, ele era um homem de Deus. Ele batizou Jesus Cristo. E ele reconhecia tanta autoridade, o senhorio de Cristo, ao ponto de falar: eu não sou digno sequer de atar a sandália dos seus pés. E bem aqui no capítulo 3, a partir do versículo 1, nós temos a pregação de João Batista. A pregação de João Batista. Aqui diz assim, olha só, eu não vou ler tudo porque eu não quero estender a live, mas diz assim, ó, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Olha que coisa interessante, deixa eu só aproveitar aqui para mim compartilhar a live. Eu peço que você faça o mesmo, tá? Olha que coisa interessante, pessoal, que João Batista, mesmo no deserto, ele pregava com intrepidez, ele pregava com ousadia acerca do Senhor Jesus, falava acerca do arrependimento. Então João Batista, ele sabia de quem ele estava falando. Deixa eu só compartilhar aqui a live, pessoal. Seu Benhu entrou dando boa noite ali. Seu Benhu, para o senhor entrar aqui na live, não sei se o senhor vai conseguir. Eu não consegui. O senhor tem que pedir para... Deixa eu ver aqui atividades ao vivo, se é por aqui.
Só tem que pedir para participar. Eu não consegui por aqui, tá? Eu não consegui por aqui, não. Pedir para participar e vai aparecer para mim aqui. Se o senhor conseguir, o senhor entra aqui para comentar comigo, tá certo? Porque eu não consegui mandar para o senhor aí, não. Pelo computador, não. Só pelo telefone ontem eu consegui, aqui eu não achei. Mas uma hora, se não der certo hoje, uma hora vai ter que dar certo, né? João Batista, voltando aqui em João Batista, se ele conseguir entrar, ele entra com a gente. Ele era primo, se eu não me engano, primo de Jesus. Ele batizou Jesus Cristo. Ele falava acerca das profecias de Isaías, anunciava Cristo. Ele era um homem de Deus. Foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Então, João Batista, a grande mensagem dele era o arrependimento. Ele diz aqui, ó, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. E aí fala, pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. A voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitam as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e de cinto de couro. Seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então, ele tinha uma vida separada, dedicada à pregação do Evangelho, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, desde o ventre. Mas eu falei ontem aqui na igreja para as pessoas que é na hora da luta, é na hora da dor, é na hora do problema, é na hora da dificuldade, é na hora da perseguição, é na hora da rebordosa que a pessoa mostra a qualidade da fé dela. A gente começa a ver falando sobre João Batista, e um homem de muita fé, um homem cheio do Espírito Santo, separado aqui o capítulo 3, ele prega contra a hipocrisia, ele prega sobre o arrependimento, ele fala com intrepidez de Cristo. Mas quando nós vamos lá para o capítulo 11, nós temos um João Batista que agora foi preso. Nós temos um João Batista que sofreu por causa da pregação do Evangelho. Nós temos um João Batista retalhado com a perseguição, por conta que ele levava adiante o Evangelho. E aonde ele estava aqui? Preso, na cadeia. João Batista batizou Jesus. E ele tinha tanta consciência de que Jesus era o Filho de Deus, a ponto dele falar na hora do batismo: eu não sou digno de atar a sandália dos seus pés. Ele tinha certeza. Mas olha o que aconteceu, pessoal, olha que coisa forte. Olha que coisa forte, hein? Olha o que aconteceu aqui no capítulo 11, no versículo 2, ainda no livro de Mateus, que diz assim, ó: quando João no cárcere, aqui ele estava no cárcere. Boa noite, dona Roselaine, boa noite, Luciano, a paz do Senhor Jesus. Compartilha essa live, tá, pessoal? Compartilha nos grupos. Se você não segue aqui a nossa página, coloca para seguir. Nos ajuda a alcançar mais pessoas, nos ajuda a divulgar o Evangelho, a levar adiante a palavra de Deus. Olha o que aconteceu aqui com João Batista no cárcere. Ele diz assim, olha só: quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os seus discípulos fossem perguntar. Olha só, ele estava preso, retalhado, passando ali humilhação, né, enfrentando aquela dificuldade da prisão. O que ele mandou perguntar? Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Olha a pergunta de João Batista, o homem que batizou Jesus,
O homem que disse que não era digno de atar as sandálias de Cristo. Ele viu Jesus fazer sinais. Ele pregou sobre a vinda de Jesus, mas no momento da prisão, a dúvida veio no coração dele se Jesus era mesmo o Filho de Deus. A ponto dele falar para os discípulos: pergunta a Jesus se é ele mesmo. Se é ele mesmo, ou se nós precisamos esperar outro. O que a gente aprende com isso? É na hora da luta, é na hora da dor, é na hora da dificuldade, é na hora do problema que o mal tenta encher o seu coração de dúvida. Porque quando está tudo bem, ninguém duvida, ninguém tem medo, ninguém tem mau pensamento. A dúvida vem na hora da dificuldade. Enquanto João Batista estava tendo sucesso no seu ministério, formando discípulos, pregando, ainda que seja no deserto, ele estava pregando. Ele não tinha dúvida. Ele falava: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas na cadeia, na prisão, a dúvida tomou conta no coração, a ponto dele perguntar: será que esse mesmo é o Filho de Deus? Porque olha onde eu estou aqui. Ele mandou os discípulos perguntar: é você mesmo? Ou nós devemos esperar outro? Ou seja, o coração de João Batista se encheu de dúvida. João Batista, hein? Nós estamos falando de João Batista, que batizou a Cristo, que andou com Cristo. Então eu falei para as pessoas que infelizmente o ser humano, ele não está pronto para perder. Ele não está pronto para as dificuldades. Eu nunca vi ninguém desanimar quando o Pix entra na conta, quando está dando tudo certo, quando a coisa está andando. Eu nunca vi ninguém desanimar. Quando está tudo dando certo, as pessoas chegam na igreja: glória a Deus, pastor. Por que as pessoas se afastam de Jesus? Por que as pessoas saem da igreja? Por que tem tanto crente desanimado? Porque a vida não é um mar de rosas. Os problemas vêm. E é nessa hora que o mal tenta encher o seu coração de dúvida. É nessa hora que o mal tenta encher o seu coração de medo. É nessa hora que o mal tenta convencer você de que Deus não está na sua vida. Então eu quero dizer para você o seguinte: talvez você está acompanhando essa live aqui, e está passando uma luta, um problema no seu casamento, uma luta financeira, uma questão que você tem que resolver. Confie em Deus. Levanta a sua cabeça. Deus é contigo. Deus é contigo. Vai dar tudo certo. Não desanima não. Não duvida não. João Batista, na hora que ele estava na cadeia, na prisão, ele duvidou. Ele titubeou. E quantas são as pessoas que na hora que o mal se levanta, o coração dela, ao invés de encher de fé, ela se enche de dúvida, ela se enche de medo, ela fica insegura, Então eu quero dizer para você o seguinte: seja como Jó. Vamos dar um exemplo de Jó. Jó perdeu, mas ele não se perdeu. Ele perdeu a saúde, ele perdeu a esposa, ele perdeu os filhos, ele perdeu os amigos, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu o gado, ele perdeu a casa, ele perdeu tudo, mas ele não se perdeu. A ponto de dizer: pesa-me em balanças fiéis e verá o peso da minha integridade.
ele perdeu sem se perder. E tem gente que ela está se perdendo. Às vezes ela perde um pouquinho, ela já se perde. Ela se perde, ela perde a sua essência, ela perde a confiança, ela perde a fé. E nós não podemos perder a nossa fé. Você não pode perder a sua fé, porque tudo na sua vida depende da sua fé. Tudo na sua vida depende da sua confiança na palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração por você. Você que crê no poder da oração. Você que crê. Nós vamos orar junto agora. Deus é tão bom, pessoal. O Senhor Jesus, Ele é tão bom, que depois, mesmo João Batista tendo errado, tendo falhado na prisão, aqui no versículo 11, capítulo 11, versículo 11, Jesus ainda fala assim, ó: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mesmo ele errando, a misericórdia de Jesus estava sobre ele, a ponto de Jesus falar: entre os nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. Porque João Batista pregava um evangelho muito simples. Qual era a grande mensagem dele? Arrependei-vos, porque o fim está próximo. Acabou. O João Batista falava acerca do reino, e ele preparou o caminho para Jesus Cristo. Então, mesmo ele errando, porque todo mundo erra, perfeito é só Deus, a graça de Cristo é maior do que qualquer erro que você possa ter cometido na sua vida. A graça de Cristo é maior do que qualquer erro que você possa ter cometido. Talvez você errou, falhou, pecou em algum momento, e Deus tem perdão, tem misericórdia para você. É só você se levantar, se restabelecer e voltar a caminhar com Jesus. E tudo vai dar certo. Ele vai te abençoar. Tá certo? Seu André Cavada entrou com a gente. Boa noite, seu André Cavada. Deus abençoe o Senhor poderosamente. Deixa eu ver quem mais. Dona Rosângela entrou dando boa noite. Deus abençoe. E o Luciano colocou: glória a Deus, Jesus Cristo, amém. Vamos fazer uma oração. Quero deixar mais promessas já, mas nós vamos fazer uma oração, e eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai abençoar. Se você quiser preparar um copo com água, uma peça de roupa, uma fotografia, chave de casa, algo que você queira apresentar a Deus no momento da oração, então pegue aí nas suas mãos, em nome de Jesus, porque nós vamos orar, interceder ao nosso Deus, e Ele há de te abençoar poderosamente. Seu Benhu, pelo que eu vi, não conseguiu entrar, hein? Não conseguiu entrar, disse que ia colocar para chamar aqui, e não conseguiu. A idade vai chegando, para mexer nessas coisas de tecnologia vai ficando cada vez mais difícil. Escreva nos comentários aí: eu não vou duvidar do meu Senhor. Escreva aí nos comentários. Tem uma canção, vou botar essa canção que fala sobre isso. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Escreva nos comentários e a gente vai ouvir essa canção e a gente volta para fazer a oração. Fonte de vida, arrepender-se é a mudança de mente e de direção. Glória a Deus, hein? Escreva assim, ó: eu não vou duvidar do meu Senhor. Escreva isso, tá certo? Porque Deus, Ele quer te abençoar. No momento da dificuldade, da luta, do problema, da dor, não duvide de Deus, tá certo? Nós vamos fazer a oração. Enquanto você vai escrevendo, tudo que você escreve ganha legalidade e autoridade no mundo espiritual. Então coloque: eu não vou duvidar do meu Senhor. A gente vai acompanhando essa canção
e eu já volto realizando aqui a oração. Eu já volto com a oração. Como eu confio no teu amor, Pai, como eu confio no teu favor, Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, meu Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Declare: eu não vou duvidar do meu Senhor. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre a porta e fecha a porta quando quer, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Meu Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre a porta e fecha a porta quando quer. Fecha a porta quando quer. Declare isso: eu seria louco em duvidar. Eu seria louco em duvidar. Esse Deus que não falhou e não falhará. Desse Deus que não falhou nem falhará. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar. Esse Deus que não falhou. Esse Deus que não falhou nem falhará. Glória a Deus. Glória a Deus, hein, pessoal? Glória a Deus, glória a Deus. Não duvide do poder de Deus. Nós vamos fazer a oração. Já são 10 horas. Vamos entrar na presença de Deus. E é isso aí. Não duvide de Deus. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua salvação. Mantenha-se na presença de Jesus. Eu fiz um vídeo e eu esqueci de postar ele. Eu falei sobre o futebol. Eu assisti um vídeo que mostrava a convocação dos jogadores, todos na expectativa. E aí teve um vídeo que mostrou ali o Neymar esperando com os amigos dele. Não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas ele ficava ali com a esposa, os filhos, os amigos, familiares, esperando para ver se o técnico da seleção brasileira, esqueci o nome do técnico agora, ia convocá-lo. E quando leu ali, falou-se o nome dele, ele pulou de alegria, chorou, as pessoas choraram, foi uma emoção danada. As outras pessoas também que foram convocadas, felizes e tal. Porém, as pessoas, elas têm que entender que existe uma convocação de Cristo. E a gente não vê essas pessoas vibrando, felizes,
Porque Deus, Ele convoca você: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deus, Ele te chama, Deus, Ele te convoca, e não existe no chamado de Deus essa recepção calorosa. Eu não tenho nada contra futebol. Teve um tempo que eu gostava bem mais. Hoje acompanho muito pouco mesmo. Mas assim, a gente vê os estádios lotados, as pessoas gritando o nome de jogadores, aquela emoção, aquele fervor. Quem dera fosse assim para Cristo. Nós estamos em uma época onde o estádio de futebol está cheio, o shopping está cheio, o cinema está cheio, a praia está cheia, as academias cheias, mas as igrejas vazias. O povo não tem tempo para adorar a Deus. Jesus tem sido colocado em último lugar. Então, quero convidar você, o Senhor, a Senhora, para separar aí o primeiro dia da semana, domingo em especial, às 9 da manhã. Vem buscar Deus. Você tem tempo para ir na academia, você tem tempo para ir no shopping, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para assistir jogo de futebol, você tem tempo para tanta coisa. Vem congregar, vem adorar a Deus, vem buscar a Deus. Ah, pastor, mas é longe. Deus merece o seu sacrifício, o seu esforço. Domingo agora em especial, às 9 horas da manhã, eu aguardo você aqui na rua Alvino Crisbach Leite, número 25, bem no centro, no coração do Jardim América. Tá certo? Vamos orar, pessoal. Vamos falar com Deus. A dona Eliane pede aqui: orai pelos meus netos, Estevão, Pietro, minha filha Andressa. Vamos orar agora. Que Deus abençoe o Estevão, que Deus abençoe o Pietro. É Pietro? Isso. Que Deus abençoe a Andressa, que Deus abençoe a senhora e abençoe toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos entrar na presença de Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, ó Espírito Santo, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu Filho amado, meu Deus, glórias ao teu nome, meu Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação seja dada ao Senhor. Que privilégio, meu Deus, é poder te servir, é poder estar aqui falando de Jesus. Tem tanta gente usando a internet para falar de tanta coisa, mas eu estou aqui, meu Pai, falando que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pregando, meu Deus, o que João Batista pregou: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o fim se aproxima. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele. Nós estamos aqui levando a tua palavra, meu Pai. E eu oro, Jesus, por todos que estão aqui comigo, meu Deus. Eu oro pela dona Cristina, dê saúde para ela, abençoe a família dela, a casa dela, abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, os filhos, que a tua mão chegue até ela agora, Jesus. Eu oro, meu Deus, pela dona Patrícia, ela pede oração pelo Fábio, pela Jennifer, pelo Jonathan, a Helena, o Gabriel, todos sejam agora alcançados pelo teu poder, meu Pai. Envia os teus anjos para guardar essa família, guardar essa casa, Jesus. Eu oro, meu Deus, pela dona Eliana, pelo Estevão, Pietro,
pela Andressa. Eu oro por toda a família dela, meu Pai. Vai abençoando, meu Deus. Abençoa o seu André. Abençoa a dona Rosângela, a dona Eva, todos que participaram aqui, Jesus. Toca, meu Deus, nessas vidas. Toca com o teu poder. Onde quer que chegue a minha voz, chegue a tua mão poderosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós entregamos a tudo em tuas mãos. Entregamos a nossa vida. Entregamos a nossa família, os nossos filhos. Derrama amor, meu Pai, no coração do marido pela esposa, da esposa pelo marido. Abençoa o matrimônio dessa pessoa. Que os filhos cresçam obedientes aos pais, mas sobretudo obediente à tua palavra. Envia os teus anjos, guarda o nosso lar. Nós entregamos tudo em tuas mãos. Que esse povo seja um povo forte, um povo abençoado, meu Deus. Converte o coração desse povo. Traga frutos, meu Pai, de arrependimento. Cria aqui, Senhor, na igreja da família, transformando vidas. Um povo forte, meu Deus. Um povo, meu Pai, que vai te adorar, que vai olhar para o Senhor sem desanimar, sem titubear. Um povo, meu Deus, que vai olhar para a salvação, que vai se preocupar com as coisas do céu e não com as coisas desse mundo. Meu Deus, amarra todos os demônios, principados, potestade, dominadores, toda a força espiritual do mal caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que acompanha, meu Pai, essa oração, e ela está doente, seja curado agora. Seja curada da depressão, da insônia, seja curada de toda enfermidade. Arranca, meu Pai, as enfermidades do nosso meio, arranca todo o mal e traga bênção, traga vitória para o teu povo. Acima de tudo, meu Deus, traga a salvação da alma, porque nós colocamos tudo em tuas mãos. Abençoa o domingo, meu Pai, o domingo da bênção. Todas as pessoas que saírem de suas casas, chegarem aqui, serão abençoadas. É o que eu te peço, meu Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que acompanha essa oração, ore comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus e diga glória a Deus. Seja abençoado. Seja abençoado em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Muito bem, glória a Deus. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Nós chegamos aí ao final de mais uma live. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa,
Que Deus abençoe a sua família, que Deus ilumine os seus caminhos. Lembrando que amanhã, na sexta-feira, aliás, amanhã é sexta, né? Nós teremos reunião 3 da tarde e às 7h30 da noite. E no domingo, às 18 horas, mas em especial às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui adorando, servindo com a nossa vida ao nosso Deus, entregando as nossas primícias e colocando Ele em primeiro lugar. Deus vai levantar aqui nessa igreja um povo forte, um povo que vai adorar a Deus, um povo que vai olhar para o céu, um povo que vai honrar a Deus acima de tudo, um povo salvo, um povo lavado e remido pelo sangue de Cristo, um povo que vai viver um evangelho cristocêntrico, ou seja, Jesus no centro. Jesus no centro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá certo? Se você não segue a nossa página, eu peço que você coloque para seguir, curte, compartilha com a pessoa, nos ajude a alcançar mais gente, tá bom? Deus abençoe a todos, tá, pessoal? Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço, tchau, e vamos em frente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, pessoal, vamos em frente. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado eu te adorei, com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que um homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver